Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Relacionamento Fora da Caixa. Se você ainda não me conhece, eu sou o Everton, sou especialista da saúde e bem-estar do casal e este é um podcast para as pessoas que pensam fora da caixa. Então, se você pensa fora da caixa, você está no lugar certo. E uma grande novidade, estamos começando a 9ª temporada do podcast Relacionamento Fora da Caixa e tem muita novidade chegando nessa temporada. Então, acompanhe, assine o podcast na sua plataforma de streaming de áudio para você acompanhar todos os novos episódios. E no episódio de hoje eu vou conversar com a especialista Daiane Boschetto, que é especialista da saúde e bem-estar do casal, analista corporal, palestrante, especialista em educação emocional, sexual e prevenção ao abuso infantil, e que agora está lançando o seu livro Orgasmos de Brilhar os Olhos. Vamos falar um pouco mais sobre esse livro. E também quero agradecer a você que faz parte da nossa audiência, né? Você aí. Hoje, não sei se você sabe, mas o podcast Relacionamento Fora da Caixa está em 52 países. Isso mesmo, 52 países. E como é de costume em todas as temporadas, quero agradecer você da nossa audiência. Eu quero também agradecer o top 5 da nossa audiência. Obrigado, em primeiro lugar, o pessoal que mora no Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado. Segundo lugar, Estados Unidos. Olha só. Terceiro lugar, né? Portugal. Quarto lugar, Japão. Arigatou gozaimasu. E quinto lugar, Moçambique. Então, muito obrigado a todos vocês que fazem parte da nossa audiência. Então, muito obrigado mesmo. E fique ligado porque essa temporada, 9ª temporada do Relacionamento Fora da Caixa, tem muita coisa nova chegando. Então vamos começar o episódio de hoje sem mais delongas. E no final tem uma novidade, hein? Fique ligado. Bom, hoje nós vamos falar com a especialista Daiane Boschetto, que é especialista da saúde e bem-estar do casal, analista corporal, palestrante, especialista em educação emocional, sexual e prevenção ao abuso infantil e que agora está lançando o seu livro Orgasmos de Brilhar os Olhos. Olá, Daiane, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Relacionamento Fora da Caixa. Olá, Everton, que prazer enorme estar aqui com você. Estou muito feliz mesmo, não só por falar do meu livro, mas por todo esse conhecimento que a gente tem que falar mais. Eu vejo essa necessidade de cada vez mais a gente levar a nossa mensagem, então estou muito feliz de estar aqui, feliz também com a nossa audiência, tantos países assim, então sejam bem-vindos a todos que estão nos escutando. É um prazer enorme mesmo estar aqui e falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, sobre o que a gente desenvolve e o conhecimento que a gente traz para as mulheres, para as famílias, para todas as pessoas, enfim. Legal. Bom, vamos começar. Vamos entender quem é a Daiane, né? A especialista Daiane. Então, como você entrou nesse mercado? Vamos contar aí um pouco da sua história. Como você entrou nesse mercado de relacionamento, sexualidade, saúde íntima, como foi? Porque normalmente, nós que trabalhamos nesse mercado, não sei você, mas geralmente as pessoas entram nesse mercado pela dor, né? E não pelo amor. Ou seja, são pessoas que enfrentaram problemas no relacionamento e acabaram entrando. Nunca conheci ninguém falar, olha, eu entrei porque meu relacionamento tá tão bom que eu quero agora trabalhar com isso. Eu nunca vi, né? Particularmente isso nunca aconteceu comigo e nem com alguém que eu conheça. Então, como que você entrou nesse mercado? Conta um pouquinho. Também comigo não foi diferente não, né? Também teve essa questão da dor, mas eu ouso dizer assim, que desde que eu comecei a entender um pouquinho sobre o que era sexualidade, eu vivenciar minha sexualidade lá atrás, quando eu era mais nova, eu sempre tive uma facilidade de falar sobre o assunto de forma muito aberta, muito leve, né? Só que, sabe aquela história que a gente nasce com um pré-script pronto da nossa vida, que a gente tem que estudar, fazer faculdade, casar, ser feliz, se aposentar, morrer? Aquela história, né? Eu vim com esse pré-script meio pronto já na minha cabeça, só que com o passar do tempo as coisas não foram acontecendo da maneira que eu imaginava, né? E inclusive de formação eu sou química, né? Fiz doutorado, mestrado, pós-doutorado, só que quando a gente saía para tomar um chopp, por exemplo, com os amigos, o assunto do momento nunca era química ou engenharia, comigo era sempre sobre sexualidade. Inclusive meus amigos diziam, Dai, você tá na área errada, você não tá na área certa, porque você tem tanto domínio, e mal sabia eu que não tinha domínio nenhum, né? Mas eu falava muito sobre esse assunto, eu adorava falar, eu não tinha tabu, eu falava com muita leveza, mas eu confesso que eu falava mais com os meus amigos homens. Eu via muitas meninas, as mulheres, né,
ainda com receio de conversar, ou aquilo que eu trazia, às vezes elas achavam aquilo meio agressivo, elas não gostavam de conversar sobre aquilo, e eu tinha algumas questões minhas também como mulher, né? Eu não gostava de ser mulher, eu odiava ser mulher, desde a minha infância, desde os meus 4, 5 anos de idade, só que não sabia por quê. Mas com o passar do tempo, daí eu fui estudando, fui seguindo o meu script, as coisas começaram a não dar muito certo, eu sempre tive relacionamentos conturbados, né? Com muitas questões. A própria questão do orgasmo, né? Eu tinha dificuldade, eu tinha vários bloqueios, e as pessoas não imaginavam, porque, nossa, a Daya fala com tanta facilidade, ela entende sobre isso, mas mal as pessoas sabiam que, obviamente, eu tinha muitas tretas que eu vivia ali. E quando eu terminei o meu pós-doutorado, eu tinha o meu filho com 1 aninho, e eu terminei meu pós-doutorado em Florianópolis. Quando a gente voltou para nossa cidade natal no interior, que eu voltei sem emprego, eu tive uma fase bem ruim na minha vida, assim, né? Que eu quase entrei em depressão. E nessa fase, sem emprego, eu resolvi começar a empreender, né? E numa área totalmente nada a ver, eu comecei a fazer bolo para vender. Então, eu sofri muito julgamento das pessoas, porque onde já se viu uma mulher com pós-doutorado fazer bolo, mas eu precisava sustentar meu filho, né, Everton? Então, assim, as pessoas é o dinheiro no bolso, né? Eu precisava, né? Então, assim, eu fui dar o meu jeito, dar meus pulos, né? E aí eu comecei a ver que o empreendedorismo transforma, né? Transformou a minha vida. E chegou um momento que eu já estava com 3 empresas, então as pessoas que me criticaram, depois elas vinham me buscar, né? Aquela coisa, né? Primeiro você é louco, depois quando você dá resultado, você é gênio, né? E eu percebi, Everton, que eu precisava crescer como pessoa para crescer as minhas empresas. Então eu comecei a buscar conhecimento. Só que nessa parada de buscar conhecimento surgiu o autodesenvolvimento, o autoconhecimento para eu me conhecer melhor. E aí, Everton, eu tomei muito tapa na cara, soco no estômago, porque eu entendia de química, eu entendia de engenharia, eu entendia de bolo, eu entendia de empresas, mas não entendia nada sobre mim. E essa questão de não gostar de ser mulher, de odiar ser mulher, então quem me conhece sabe que eu sempre falava, na próxima encarnação, se tiver, quero nascer homem, né? Porque para mim, mulher sofria demais, né? E o homem tinha prazer, a mulher não tinha prazer, ela não podia ter prazer. Essa era a visão que eu tinha. Era muito ruim, sabe? E aí eu comecei a entender alguns porquês da minha vida. E inclusive, isso voltado a não gostar de ser mulher, porque desde os meus 4 anos de idade, eu tinha um sonho à noite com a minha mãe, uma cena da minha mãe gritando, né? E eu não entendia o que era aquilo, achei que realmente era apenas um sonho. Só que quando eu comecei a buscar autoconhecimento, e aí eu acho que isso é crucial para qualquer pessoa, mas eu comecei a sonhar mais repetidamente esse sonho. E aquilo começou a me incomodar. Até que um dia eu tive coragem de pedir para minha mãe se algo tinha acontecido comigo. E aí, quando eu perguntei para ela, minha mãe ficou apavorada, né? Ela falou, nossa, você lembra? E aí eu entendi que alguma coisa havia acontecido comigo e eu não sabia. Então, Everton, hoje eu tenho 42 anos e eu descobri isso quando eu tinha 35 para 36 anos. Então, minha mãe me falou que quando eu tinha 4 para 5 anos de idade, ela presenciou, né, um menino tentando abusar de mim. Então, a cena que ficou no meu inconsciente foi aquela cena da minha mãe gritando e tudo mais. E de lá pra cá, eu comecei a odiar ser menina, odiar ser mulher. Então, naquele dia que ela me contou essa história, que eu comecei a descobrir realmente por que dos meus bloqueios, por que eu tinha dificuldade nos relacionamentos, por que eu não gostava de ser mulher. Então, foi uma abertura de visão, né? Foi uma abertura de caminhos. E eu brinco que as pessoas falam que eu sou louca, né? E eu sou mesmo, gente, porque eu já tive várias reviravoltas na minha vida. E eu não tenho medo de mudar, desde que aquilo faça sentido para mim. Então, eu já estava com 3 empresas. Eu falei, gente, cheguei para minha família e falei, vou fechar minhas empresas, não quero mais trabalhar com isso, eu vou trabalhar com mulheres. E aí a minha família falou, meu Deus, não acredito, de novo você vai mudar tudo. Por quê, né? Só que eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, né? O processo interno que estava acontecendo comigo. Só que, Everton, para quem vinha do mundo acadêmico, aí depois abriu as empresas e agora largar tudo e começar a falar com mulheres, como que eu ia começar? Eu não sabia como começar. Então, eu fui para o fundo do poço várias vezes já, mas eu sempre falo, né? Inclusive nas minhas palestras, que às vezes o fundo do poço é o melhor lugar que você pode estar. Porque ou você continua cavando, ou você dá um jeito de sair de lá.
E nesse dia, coincidentemente, eu não acho que é coincidência, porque eu acho que eu fui preparada com o transcorrer da minha história para fazer o que eu faço hoje. Nesse dia que eu descobri o abuso, eu já seguia a Ana Fontes, da Rede da Mulher Empreendedora, e eu fui reto lá nas redes sociais dela e estava aberto um edital para um projeto social que se chama Ela Pode, para trabalhar com mulheres. Obviamente me inscrevi sem contar para ninguém, tinha certeza que eu ia ser selecionada e fui. E aí eu fui para São Paulo fazer um treinamento e trouxe aqui para o Rio Grande do Sul, para minha cidade, né, que eu sou aqui do Rio Grande do Sul, esse projeto para trabalhar com as mulheres. No empreendedorismo, para tirar elas de ciclo de violências, para ela conseguir, enfim, né, empreender também. Então eu comecei nesse sentido. Então, quando eu cheguei com esse projeto aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas falaram, meu Deus, agora o que a Daya tá inventando de novo, né? A Daya é louca, cada dia ela inventa uma coisa. Só que as pessoas não sabiam por que eu estava fazendo aquilo. Então, foi uma maneira que eu encontrei de começar a falar com as mulheres, mas não estava pensando ainda em relacionamento e sexualidade. Então, como isso foi em 2019, eu cheguei em 2020 com uma agenda lotada de eventos, de palestras em todo o estado, e aí veio a pandemia. E aí eu tive que me readaptar de novo. Então eu brinco que assim, de pós-doutora em engenharia de alimentos, eu me tornei pós-doutora de cai, levanta e segue baile. Se reinventa, vai, faz, acontece. E aí, quando veio a pandemia, que daí eu fui fazer uma certificação que é a analista corporal, comecei a atender mais as mulheres, casais, e aí sim comecei a atender mais o nicho de relacionamento. Por quê? Quando eu terminei a pandemia ali, já tinha passado por mim mais de 2.000 mulheres. E nos treinamentos, nos eventos, mesmo falando em empreendedorismo, qual que era o assunto pós-evento? Treta com o marido, né? Sexualidade. Ou seja, o problema de relacionamento está em todo lugar, né? Você sabe que eu estava falando com uma nutricionista e ela falou, Everton, muitos problemas que eu tenho que resolver, né, na área de nutrição ali e tal, estão ligados ao problema no relacionamento. Então, tipo, se eu não resolver o problema do relacionamento, não adianta, porque olha só, e não tem nada a ver se você para pensar uma área com a outra, né? Então, os problemas do relacionamento, eles brotam em qualquer área. Então, muitas vezes, você que está ouvindo o podcast, fala, é uma nutricionista, de repente é uma consultora, né, em administração que dá consultoria aí para as empresas. Às vezes o problema que está gerando ali é o relacionamento das pessoas que estão envolvidas. E se você não resolve isso, todo o resto não se resolve, não é? E é uma das coisas que caiu no seu colo, né? Fala, peraí, minha área é outra, de repente começaram... Né? E assim, eu acho que as pessoas falam muito isso, que a gente tem que separar, né? Separar o profissional, separar o pessoal. Mas, gente, de boa, se você estiver bem no teu pessoal, esquece que o teu profissional vai render. Exatamente. É o que eu falo, gente feliz não enche o saco, mas tem que estar feliz em casa e estar feliz fora, né? Olha lá, então, hashtag, né? Gente feliz não enche o saco. É uma boa para colocar, né? E é isso, sabe? E eu não tô nem falando do que eu atendo, mas da minha própria vida, né? Quando eu tava infeliz nos meus relacionamentos, a minha vida profissional não ia pra frente, eu me bloqueava, eu me paralisava, eu não tinha energia, né? Quando a gente fala em sexualidade, nossa energia de vida, eu não tinha energia. Então, muitas vezes, aquilo não dava certo porque eu não tava bem. Só que a gente negligencia, né, Everton? Que eu vejo muito, e eu acho que isso é muito bacana do podcast, do Instituto, de tudo que a gente fala aqui, é que eu vejo muitas pessoas negligenciando esta área, deixando para última, quando der eu vou olhar para isso. E aquilo que é importante se torna urgente. E quando se torna urgente, muitas vezes o navio já está lá no fundo. É o que aconteceu na nossa campanha do Março Vermelho, né? Se você não conhece o Março Vermelho, é uma campanha original nossa, onde nós focamos nos cuidados e a prevenção, né, dos problemas no relacionamento. E o tema da campanha esse ano foi exatamente isso, né? Não cuidar do seu relacionamento pode sair mais caro do que você imagina. Né? Então, você deixar o seu relacionamento em segundo plano, ele vai se tornar um câncer, porque vai destruir todas as outras áreas. Ele vai contaminando, e quando você vê, você acha que o seu problema é na empresa, é no trabalho, o seu problema é financeiro. Não, o seu problema é no relacionamento que está afetando todo o resto, não é? Então muita gente, e por isso que a gente tem essa campanha,
E eu acho que tem muito a ver, né, do que você falou. A pessoa deixa tudo em segundo plano e depois, quando o caldo entorna, quando realmente deu um problema, agora eu vou procurar ajuda. Exato, e aí começa a desenvolver ansiedade, começa a desenvolver depressão, e aí ela tá ligando aquilo a uma causa que não é a causa real do problema dela, né? Então, eu percebi isso, as mulheres falavam no empreendedorismo, falavam de um monte de coisa, mas no final das contas elas estavam lá reclamando do marido que não ajudava em casa, ou da sexualidade que não estava bacana, ou dos filhos que não sabiam lidar, daí já não tinha mais tesão pelo marido, baixa libido. Eu falei, gente, peraí, tem um nicho a ser explorado aqui, que é uma coisa que eu amo falar e que eu não estou explorando. Só que, obviamente, eu não tinha tanto conhecimento assim. O meu conhecimento de prática ia assim bem frustrada, vamos falar, né? Mas eu pensei, eu preciso então me especializar mais nesse assunto, porque é um nicho que poucas pessoas no momento ali estavam falando sobre isso. Então eu falei, não, peraí, tem alguma coisa aqui que eu preciso olhar e eu preciso trabalhar. E eu também estava passando as mesmas tretas no relacionamento, eu estava casada na época, com os mesmos problemas que elas me traziam. Eu falei, peraí, mas eu vou olhar para isso aqui, né? Então eu vou ter que olhar para mim primeiro. Então eu cheguei em 2021, quando terminou a pandemia, começou a voltar tudo, eu falei, gente, esse é o meu ano, 2021 quero chegar quebrando tudo. Pois dia 2 de janeiro, Everton, me separo. Então lá vai a Daiane de novo pro fundo do poço, entender por que comigo as coisas acontecem. Eu tinha um pouco de vitimização, confesso. Quem nunca, né? Quem nunca, né? Se sentiu a síndrome do patinho feio, não é? Só comigo, eu sou a pessoa que só atrai problema, né? Aquela coisa do tipo. E outra, eu prezo muito por uma coisa no meu trabalho, Everton, que também eu me identifico aqui também no Instituto, com a coerência. Então, e eu deixei de atender por um tempo depois que eu me separei, porque como é que eu ia dizer para as mulheres buscarem um relacionamento saudável, serem felizes, plenas, se eu tava me sentindo desculpa a palavra, gente, mas uma merda, né? Eu tava me sentindo a última pessoa do mundo. Então, como que eu ia empoderar as mulheres? Como que eu ia falar com elas? Porque assim, gente, eu não sei para quem é profissional aí, mas geralmente os problemas que você viveu parecem uma sina, mas vem aqueles problemas exatamente para você resolver. E se você não tem bem resolvido aquilo dentro de você, como é que você vai ajudar as pessoas? Então, eu tenho muito isso para mim, da coerência no meu trabalho. Então, quando eu estou passando algum problema, eu tento primeiro resolver ele para depois poder ajudar as pessoas, porque senão a gente esquece. Você começa também, inclusive, a pegar aquilo para você, você começa aquilo a afetar a sua vida e você tem que separar as vidas, né? Porque ninguém chega para nós, Everton, dizendo, a minha vida tá maravilhosa. Todo mundo tá ferrado. Então, se você tá ferrada também, como é que você acha que você vai ajudar? Né? Então eu busquei muito isso, eu deixei de atender por um tempo, fiquei offline, comecei a buscar conhecimento, comecei a me especializar. Eu tinha uma amiga, né, que já estava dentro do instituto, porque eu já vinha fazendo muitas especializações, mas eu sempre olhava e falava, nossa, essa especialização sempre tem um buraco, sempre falta alguma coisa, sempre tem alguma coisa aqui que eu não consigo resolver. E aí eu entrei no instituto, comecei a acompanhar mais, comecei a acompanhar o trabalho. E daí, quando eu entrei dentro do Instituto, me abriu um leque de possibilidades enorme, né, de conhecimento, coisas que os meus clientes traziam e eu falava, meu Deus, que porra é essa? Não sei como que eu vou fazer agora. Porque o mundo real não é igual a sala de aula, né? Muitas vezes, quando você vai fazer um curso sobre relacionamento, sexualidade, saúde íntima, eu falo muito isso nas aulas, né? O pessoal, quando chega para fazer... para aprender, acaba aprendendo aquela coisa básica, né? Nossa, você faz isso, resolve... Cara, mas no mundo real, isso não acontece desse jeito. É muito mais complexo, né? Lidar com relacionamento, sexualidade, saúde íntima, é muito mais complexo do que parece, né? Não é tão simples assim, não é um conselho que vai resolver o problema, não é? Não, e assim, por exemplo, chegava uma mulher que tinha sofrido abuso sexual como eu. Bom, então eu consigo identificar com mais facilidade ou não, enfim, mas tá, beleza, ela tem alguns bloqueios porque veio disso, mas aquela mulher que chegava para mim, que não teve abuso sexual, que teve uma estrutura familiar legal, bacana, por que ela tinha tantos bloqueios? O que estava acontecendo com ela? Por que ela não chegava a ter prazer na vida? E aí eu ficava sem resposta. Porque eu tinha a minha experiência própria do que eu vivi, tinha facilidade de organizar aquilo, mas e aquela mulher que não viveu o que eu vivi, que não tinha os mesmos problemas, eu ficava sem resposta. Então eu comecei a buscar mais dentro do Instituto, foi aí que eu comecei a entender melhor,
né? E aí eu comecei a trabalhar com muito mais propriedade a questão de sexualidade, sendo que muitas vezes elas nos buscavam por causa da sexualidade, e não era necessariamente a sexualidade, era o relacionamento. Então, muitas vinham frustradas de outros profissionais também, porque alguns profissionais mais prejudicavam do que ajudavam. Então, eu comecei a buscar mais isso. Então, quando eu me separei, eu fui buscar primeiro para mim, né? Para eu me curar, para eu ter propriedade e coerência naquilo que eu falava. E aí, aquilo começou a se expandir, né? Então, eu comecei a entender melhor e a me entender. Aí que o negócio importa, porque aí olhar para os outros é tão fácil, mas e pra gente? Aí eu comecei a perceber a quantidade de bloqueios que eu ainda tinha, achava que eu era super curada já. Aí percebi que eu tinha muita coisa ainda para trabalhar em mim, né? Então foi um processo assim doloroso, né? Doloroso, mas que me abriu um campo enorme primeiro para minha vida, né? Então aí chegou a questão também do orgasmo em si, né? Quando eu fui entender sobre o que era sexualidade de verdade, quando eu fui entender da onde vinham os bloqueios em nós mulheres, né? Por que aquela mulher me buscava que não tinha passado por abuso, mas outras questões, por que ela tinha esses bloqueios? Aí eu comecei a entender tudo. Então eu comecei na verdade eu comecei a ser cobaia de mim mesma, né? Então eu comecei a buscar conhecimento aqui e aplicar em mim. Será que isso dá certo? Vamos ver as linguagens da sexualidade, vamos ver os gatilhos da sexualidade. Aí eu conseguia um outro conhecimento que reforçava aquilo que eu já tinha dentro do instituto. Aí eu aplicava em mim e falava, opa, tá dando certo, peraí, tô desbloqueando aqui, tô conseguindo ter mais prazer, tô conseguindo olhar minha vida de uma forma diferente. E aí eu comecei depois a aplicar nas minhas clientes. E aí elas começaram a ter resultado muito mais rápido do que antes, né? Então eu falei, uau, é isso. Então eu fui sendo preparada, né, pelos tropeços e pelos percalços da vida, para depois chegar na área que eu sempre gostei, mas que eu não queria olhar, né? Demorou, hein, para chegar, hein? Eu tinha que olhar para aquilo, eu tinha que olhar para mim antes de mais nada, eu não queria, a gente não quer olhar. Então, para você que negligencia ali, por que você negligencia? Porque dói, né? Então você não quer olhar. Dói aceitar que você escolheu o parceiro ou a parceira errada. Dói aceitar que você fez errado, né? Teve uma atitude, um comportamento errado. Muitas vezes, porque muitas vezes a gente só culpa, né? O parceiro ou a parceira. E nessa temporada nova, vai ter um episódio que eu vou falar sobre isso, né? Por que nós culpamos os outros dentro do relacionamento, sendo que muitas vezes a culpa é nossa mesmo. Olha, escolhi errado, essa não é a pessoa ideal pra mim. Olha, esse comportamento meu é tóxico, tá acabando comigo e com o meu relacionamento. E muitas vezes transfere essa culpa pra outra pessoa, né? E nesse caso, quando você chegou, falou, agora sim, tô trabalhando com isso, vou fazer. De onde surgiu a ideia do livro? Peraí, agora eu tô trabalhando, comecei a ajudar as minhas clientes, me formei, né? Tô ali como especialista. E agora, como surgiu a ideia do livro, né? Porque o livro, ele vai abordar, né, a sexualidade, os orgasmos femininos, não é isso? Não só isso, na verdade, né? Na verdade, depois de tanto trabalhar com as mulheres, depois de elas mesmas e os próprios parceiros falarem, Daia, você tem que falar mais sobre isso. A gente não vê muita coisa assim na internet, né? Você tem que falar mais, você tem que escrever um livro, você tem que fazer alguma coisa, porque isso dá resultado. Então, por que não escrever um livro? Olha, eu confesso que esse livro faz um tempo que estava guardado ali na gaveta, eu vinha escrevendo e tudo mais, mas aí eu vi a oportunidade, eu falei, não, agora é a hora mesmo, eu tô preparada para isso, para falar. Porque assim, né, Everton? A gente que trabalha com relacionamento e sexualidade, a gente também enfrenta preconceitos. Eu moro num estado que geralmente falam que é mais machista, numa cidade de interior que as pessoas, quando eu comecei a falar sobre isso, eu recebia piadinha, as pessoas vinham no Instagram de uma maneira meio grosseira. Hoje isso não acontece mais, né? No meu YouTube, nossa, haters, homens falando um monte de bobagem. Hoje isso, graças a Deus, não acontece mais. Eu acredito que é pela postura que eu tenho em como falar desse assunto. Mas as pessoas, elas erotizam tudo, né? Elas têm muitas crenças negativas enraizadas naquilo. E quando alguém chega falando daquilo que a incomoda, porque falar de sexualidade e relacionamento incomoda, então é um tabu, né? E eu sofri várias questões, até na minha família, né? Daia, como assim? Agora você vai falar disso? Você vai falar de sexo? Mas você sabe que isso também
talvez seja reflexo de influenciadores, geradores de conteúdos, que geram conteúdos, porque não sei se você concorda comigo, mas quando você fala sobre relacionamento, sexualidade e saúde íntima, não pode ser sério demais para ficar um clima muito pesado, mas também não pode ser brincalhão demais, porque se você brinca demais, tira sarro, faz piada, erotiza demais, faz aquelas piadas chulas, usa nomes chulos, acaba tirando a importância daquilo. Então, falar de um assunto muito sério, a pessoa acaba falando, nossa, isso fica uma carga muito emocional, muito pesada para você falar. Agora, esses influenciadores, para chamar, para gerar visualizações e tal, fazem piada, né? Fazem nada contra, cada um tem seu público, mas o fato deles existirem, as pessoas enxergam que falar sobre relacionamento, sexualidade é aquilo. E na realidade não é. Né? Tipo, não é aquilo. E muitas vezes eu vejo aí o pessoal fazendo piada, mostrando... porque falar sobre sexualidade é só prótese, né? Para não vibradores, acho que é só aquilo. Então acaba criando uma imagem ruim, né? Porque acha que é só aquilo que representa, e não é. E aí quando chega em profissionais que levam a sério, que falam de forma séria sobre o assunto, as pessoas ainda vêm com aquela carga, né? Porque a fulana fala aqueles nomes chulos, faz aquelas piadas e tal, dá aquelas dicas, aquelas dicas idiotas. Nossa. A pessoa acha que aquilo é falar sobre sexualidade. E quando chega para nós que somos outros, né, especialistas, outro tipo de especialista que aborda aquilo, fala, isso é importante, isso é sério, não dá para você ficar brincando com aquilo, né? As pessoas falam, opa, peraí. Né? Acho que a primeira coisa é um choque, né? Falou, não, essa pessoa tá errada, porque não veja bem, né? São duas situações diferentes. Um gera conteúdo para gerar like e engajamento, achar legal e piada, e o outro gera um trabalho sério para ajudar realmente, né? Então eu acho que essa discriminação, esse preconceito que as pessoas têm, eu acho que vem desses geradores de conteúdo, influenciadores, pessoas que geram conteúdo tão esdrúxulo que acaba criando-se um padrão, não é, não? Concordo plenamente. E assim, esse equilíbrio, né, entre você falar com seriedade, leveza e uma pegada, eu gosto disso, eu tenho um humor na minha comunicação, tanto que as meninas que vão sempre nas minhas palestras, elas falam, Dália, eu dei uma palestra agora, faz uns 15 dias que lotou, e aí elas falaram, nossa, a gente tem vergonha às vezes de olhar para a palestrante quando ela tá falando de um assunto tabu, mas você trouxe de uma forma tão leve, tão descontraída, tão séria, que foi natural, foi bacana. Então, esse equilíbrio, às vezes, as pessoas se perdem. E inclusive, teve uma seguidora no Instagram que me mandou assim, esse teu livro traz pra gente dicas de como conquistar o marido? Eu falei, gente, não é sobre isso. Né? Eu tenho horror, desculpa, gente, respeito quem faz isso. Mas se você acha que pegar um e-book ou um negócio que vai dizer 10 dicas para você conquistar ou gozar, que isso a longo prazo vai ter resultado e vai melhorar o seu relacionamento, eu sinto informar que é balela, que estão enganando você. Então, esse tipo de conteúdo eu acho que acaba distorcendo o nosso trabalho, a nossa seriedade, a profundidade que é o nosso trabalho, né? Então, muita gente tem isso, erotiza, leva na brincadeira, quando fala de sexualidade, dá aquelas risadinhas como se fosse, sabe? E só leva para esse lado. Mas não entende a profundidade que isso é. E a importância disso, né? A importância. Tanto que as próprias igrejas, tem até padre lançando livro falando sobre sexualidade do casal, relacionamento. Pastores, hoje, por exemplo, né? Eu sou evangélico, às vezes você tá na igreja, automaticamente você vê o pastor falando, olha, a importância de se fazer sexo dentro do relacionamento, a importância de se dar... Isso, coisa que as pessoas não tinham essa visão, né? Porque as pessoas entendem, cara, isso é muito importante. Né? Não estou dizendo que é 100%, mas é tão importante quanto outras áreas, né? Mas assim, se vocês forem ver o que a Organização Mundial da Saúde fala sobre isso, porque eu às vezes digo, gente, não é o Instituto By Daiane de Loucuragem, é a Organização Mundial da Saúde que fala a importância da sexualidade e o quanto a gente não consegue separar ela das outras áreas da nossa vida e o quanto, se a saúde é um direito humano, a saúde sexual, isso é a Organização Mundial da Saúde que fala, também é um direito do ser humano. Só que nós nascemos
sem esse direito. Por quê? Porque não temos educação sexual desde criança. Como é que a gente aprendeu falar sobre sexualidade? sexo, né? Porque, assim, relacionamento é uma coisa, sexo é outra, sexualidade é outra. São duas áreas distintas que elas podem estar interligadas, mas você pode estar com um relacionamento muito bom e ter uma vida sexual ruim. Você pode ter uma vida sexual boa e seu relacionamento tá uma droga. Isso pode acontecer, né? Então tem isso. E o que as leitoras, né, podem esperar do seu livro? O que elas vão encontrar dentro do seu livro que realmente que vai fazer a diferença na vida delas? Sim, com certeza, Everton, não é só sobre o orgasmo, né? É muito mais profundo do que isso. Então, ali no livro, eu fiz um compilado dos conhecimentos que eu fui buscando e adquirindo dentro do Instituto, fora do Instituto. Então, assim, a gente fala dos bloqueios. Por que você, mulher, tem todos esses bloqueios? De onde veio isso? Eu fui estudar, inclusive, epigenética. Né? Por quê? Porque a gente fala tanto sobre crenças, hoje está caindo um pouco esse termo, é a biologia da crença. Quando eu estudei história da sexualidade, Everton, dentro do Instituto, e que eu adoro contar, porque eu acho que isso dá uma clareza para as mulheres, da onde vem tudo que a gente passou, e das nossas diferenças. Então, no livro eu trago a história, eu trago a diferença, gente, que nós temos, homens e mulheres. A gente está vivendo num mundo que a gente quer ser muito igual, e a gente não é igual, nem fisiologicamente, nem cerebralmente. Então, isso que foi uma coisa bem socioculturalmente falando, que eu estudei profundamente para trazer as diferenças para você, mulher, entender que você não vai gozar igual o homem, você não vai ter prazer igual o homem. E nós fomos podadas no sentido do prazer. Então, gente, o livro não vai trazer só o prazer sexual em si, mas o prazer na vida. Então, desde a Idade Média, a gente foi podada, não podia ter prazer, e isso se estende não só na sexualidade, se estende na tua vida como um todo, inclusive na vida financeira, que é outro tabu, né? Outro tabu se falar sobre isso. Então, por que você não avança na sua vida? Por que você não consegue ter mais dinheiro? E por que quando você tem, você não consegue desfrutar daquilo e ter prazer com aquilo? Nós não fomos podadas nisso. E socioculturalmente falando, os homens foram criados visando o sexo e a violência, os meninos, e as meninas a serem sensuais, belas, né, a serem felizes. Então, notem como é importante a educação sexual, inclusive, né? Os meninos foram ensinados a ver as meninas como sensuais, as meninas e os meninos violentos. Então, elas não conseguem ter um discernimento do seu próprio gênero e do outro gênero e respeitar, né? E nós, mulheres, fomos ensinadas a ser um produto que gera prazer para as outras pessoas. E cadê o nosso prazer? Né? E por que a gente não pode ter prazer também? Eu acho que é por isso que livros como 50 Tons de Cinza, 365 DNI, de outros filmes e livros fazem sucesso, porque a visão que as mulheres têm é aquele homem, né? O que é? Às vezes a mulher chega e fala assim, eu queria um homem mais másculo, mais, né? Um homem com pegada. E qual que é essa pegada? Tem dessa coisa, né? Dessa violência, é a visão. E por isso que materiais, né? Não tô dizendo que são ruins esses materiais, né? Eu particularmente até gosto de alguns deles, mas é uma visão, né? Tipo, olha, então o homem tem que ser assim pra ser bom, né? E não necessariamente. Tem muito homem romântico, carinhoso, que são muito, né, bons, né? E às vezes é uma expectativa versus realidade, né? O que você falou. Então a mulher tem uma visão que o homem é violento, aquela coisa. E quando o homem é carinhoso e tal, e a gente viu isso, né? Uma das coisas que eu fiquei chocado foi quando a ex-mulher do Kaká chegou e falou assim, eu me separei dele porque ele era perfeito demais, sabe? Tipo, como assim? Quer dizer, se o homem não tiver defeito... Manda pra mim! Eu falei, peraí, né? Então, é o que você falou, né? A visão. Então, muitas mulheres hoje querem serem iguais aos homens e, teoricamente, não são. Porque são pessoas, organismos diferentes, né? Não, é tanta diferença. E assim, uma coisa muito legal que eu trago no livro que veio do Instituto, que é Os Gatilhos da Sexualidade, né? Então lá eu trago várias formas dela experimentar, né? Os vários sentidos dela e um sexto sentido que a mulher tem muito aguçado.
Gente, mulheres, nós não somos iguais, ponto. E nesse mundo masculinizado que a mulher está saindo muito do seu lugar, isso está interferindo, né, na sua energia, inclusive. Mas nós, mulheres, temos 9 áreas cerebrais voltadas à comunicação, a sentimento, à memória. Por isso que você, mulher, não esquece nada, né? Tá lá de 1000 anos atrás e ainda você lembra. Contra 2 dos homens voltadas a isso. Então, nós mulheres somos mais do sentir e não adianta você dizer que não. Então, isso ajuda muito você, inclusive, na questão do teu prazer, se você consegue sentir mais, se você consegue trabalhar a sua intuição. Então, eu trouxe a questão dos 5 sentidos ali, dos gatilhos da sexualidade e um 6º sentido que é muito aguçado nas mulheres e que quando elas trabalham isso, potencializa muito mais o prazer dela na vida como um todo. Eu não tô falando só de sexo aqui, gente. Tanto que, e isso faz muito sentido com aquilo que a gente aprendeu no Instituto também do orgasmo feminino ser 80% mental, mulheres mental. Por isso que já chegou cliente aqui pra mim falando assim, Dai, eu fui num profissional, né, porque eu não conseguia ter prazer, e o profissional me falou pra eu comprar vibrador, uma calcinha XY, um gelzinho, não sei o que, eu fiz tudo, e eu não consegui ter prazer. Então eu tenho algum problema, né? Aí eu explico toda a história, eu explico desde a história lá de Freud, o que Freud dizia sobre o orgasmo clitoriano. Eu tive uma cliente minha que falou que se achava frígida porque só tinha orgasmo clitoriano. Eu tive uma cliente minha que falou que não tinha clitóris porque ela não encontrava, não conseguia ter prazer. Então, assim, olha quanta coisa, né, que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que trazer conhecimento para a mulher. E aí a mulher veio frustradíssima. E o problema dela não era isso, ela não tinha que comprar mais um vibrador, ela não tinha que se masturbar, ela tinha que entender o que estava acontecendo no relacionamento dela, como ela se sentia na autoestima dela, como estava toda a questão mental dela que estava ferrada, né? Então, não adiantava focar no físico, que é 20%, né? Então, quando eu comecei a trabalhar isso com ela, que ela foi entendendo e trabalhando com o parceiro também, obviamente, as coisas mudaram completamente. E foi engraçado porque ela chegou aqui chorando e ela disse, Dai, você é a minha última alternativa. Então, né, graças a Deus a gente conseguiu como última alternativa. Mas às vezes as pessoas me buscam assim, Dai, eu não sei mais o que fazer, já fui em Acho que nós, especialistas, né, da saúde e bem-estar do casal, sempre falam isso, né, no Instituto. Exatamente, o pessoal chega para nós como última opção, né? Tipo, passei por todos, olha, é você ou acabou, eu desisto, né? Exato, e não desmerecendo os outros profissionais, gente. Mas eu vejo muitos profissionais sem uma especialização adequada. É tão fácil hoje você entrar na internet e buscar uma especialização e falar, eu sou isso. Só que, cara, você tem uma vida na tua frente, aliás, você tem uma família na tua frente. Eu trabalho com a família. Então, aqui, eu trabalho com os homens sendo incentivados, as mulheres valorizadas e as crianças protegidas. Por isso que eu também falo muito da educação emocional, sexual e prevenção ao abuso. Porque minha estatística, infelizmente, Everton e Daiane, de cada 10 mulheres que chegam até mim, 8 foram abusadas. Então, tem toda a questão enraizada, não tem educação sexual, mas como essas mães vão proteger seus filhos? Como essas mães vão dar educação sexual adequada para essas crianças sem elas serem educadas primeiro? Então, a gente precisa educar as mães, os pais primeiro. E quando a gente fala em educação sexual para as crianças, os pais entram em parafuso, porque eles acreditam que a gente vai falar sobre sexo. E, gente, não tem nada a ver com sexo, tem a ver com a afetividade, tem a ver com o conhecimento do seu corpo, dos limites, do Mas toque eu do acho que porque os pais também não entendem a importância disso, né? Se eles não entendem a importância disso, automaticamente, repassar isso para os filhos vai ficar muito mais difícil, não é verdade? Muito então, mais difícil. Hoje, as mulheres que realmente vão comprar o livro, vão ler o livro, elas vão conseguir superar essas barreiras de alguma maneira e vão ajudá-las a melhorar a sua vida sexual, não é? Exato, inclusive o livro ele tem 2 partes, que inclusive foi inspirado, gente, na Bruna Surfistinha, não no conteúdo, tá? Mas a Bruna Surfistinha foi uma prostituta de muitos anos atrás, que ficou famosa, escreveu um livro, e ela no livro dela tem 2 partes, né? Uma parte que é a parte branca, que ela conta a história dela, os perrengues dela desde a infância, você começa a entender um pouco do porquê que ela foi para esse mundo, e a parte negra, que é a parte em que ela traz todos os perrengues mais bizarros que ela passou como prostituta.
No nosso livro, a inspiração foi, a primeira parte, eu trabalho toda a questão do conhecimento, dos bloqueios, das crenças enraizadas, de trabalhar os 80%, né, do orgasmo feminino, que é o mental, do autoconhecimento da sua mentalidade, e depois sim eu vou para a parte física e a parte black, que eu chamo de Diamond Black, né, porque eu chamo as minhas clientes, as minhas seguidoras de preciosas, né, então lá eu entro na parte que eu vou daí realmente falar como é que funciona para se masturbar, o que eu posso utilizar. Aí eu vou para outra pegada, né? Não tem dica lá para agradar o teu parceiro. Lá é exclusivamente para você, mulher. Para você. O livro é para todas as mulheres, né? Qualquer mulher, independente do problema que ela tenha, é para ela. Exato. Então, assim, ela vai ter um entendimento e inclusive agora eu estou reorganizando para uma nova edição mais ampliada, né? Porque muito conhecimento a gente vem tendo durante o transcorrer da nossa história e muita coisa eu posso agregar lá. Mas com certeza para você mulher que tem bloqueios, eu não digo que vai resolver tudo, não. Mas você vai ter uma consciência tão clara de onde você está, para onde você quer chegar e como você pode chegar, né? Inclusive indico até profissionais lá, porque a gente não resolve tudo, né, Everton? Eu tenho parceiros psicólogos adequados, eu tenho fisioterapeutas pélvicas adequadas para indicar, porque às vezes a gente tem que trabalhar multidisciplinarmente. Isso foi uma coisa que até eu aprendi na pesquisa, como pesquisadora. Eu não tenho como separar as áreas, não separem as áreas. E a sexualidade, ela é multifacetada, ela abrange todas as áreas da sua vida. Então, é essa clareza que eu quero dar. Então, não é sobre orgasmo necessariamente só. É sobre você ter consciência, sobre você entender o prazer na cama e na vida. Eu faço muito essa analogia, gente, né? O desejo que você tem na cama é o desejo que você tem na vida. Quando eu falo isso nas palestras, Everton, é só aquele murmurinho de gente dizendo, tô ferrada, né? Então, por que acontece isso? Então, o livro vai trazer essa clareza. Então, é um movimento esse livro, não é necessariamente eu vou falar sobre só o orgasmo. É muito mais abrangente, porque é muito mais profundo toda essa questão do orgasmo feminino. Legal. E o livro já está disponível à venda, não é? Já está disponível à venda, inclusive assim, agora nesse momento ele está disponibilizado numa plataforma que se chama Hotmart, né? Eu fiz dessa forma, Everton, porque eu vi que era mais fácil. Qual a minha intenção? A minha intenção é que o maior número de mulheres possível possa ter acesso a isso. Então, lá na Hotmart, eu consigo disponibilizar o livro. Eu disponibilizei outros materiais a mais, né? Para as mulheres também, algumas tarefas lá para elas fazerem. Eu disponibilizei um workshop que eu gravei ao vivo quando lancei, né? Para as primeiras compradoras. Eu fiz um workshop de 2 horas lá, falando sim um pouquinho do livro, mas trazendo muito mais conhecimento além daquilo que estava dentro do livro, porque não se esgota, né? Tem muito conhecimento. Não dá pra gente no livro colocar tudo. E o workshop é bacana porque aqui a gente conversando, elas têm mais entendimento. Então eu trouxe a vulva, eu expliquei toda a anatomia, eu trouxe todas as coisas que eu mostrei, mas aqui ao vivo é mais fácil da gente falar e mostrar para as mulheres. Então na plataforma ela tem acesso a vários outros materiais além do livro. Fora que o valor também fica um valor mais acessível. Então, qualquer mulher pode adquirir. Eu brinco que, gente, ao invés de você comprar agora um vibrador, você vai lá e compra um livro antes, que com certeza você vai pagar bem menos que um vibrador e vai ter um conhecimento adequado para, se você achar que deve usar um vibrador, e aí sim, você investe Não nisso. necessariamente é obrigado a usar, né? Porque tem muita gente que acha que... Então, eu falo muito isso, né? Se conhecer não é se masturbar. Tem até um episódio aqui do podcast, né? Da temporada 7 ou 8, se eu não me engano. Ouça esse podcast. Exatamente porque as mulheres... se conhecer já vem. Todo mundo fica batendo nessa tecla. Se conhecer, você precisa se masturbar, se tocar. E não necessariamente. Você não precisa fazer nada disso. Você não precisa usar um massageador íntimo, né? O famoso vibrador. Você não precisa se masturbar, se tocar para se conhecer, não é verdade? Exato. Na verdade, aprendi isso aqui dentro, né? Isso foi esclarecedor demais, né? Para as questões que as mulheres traziam. Poxa vida, como é que a mulher ela faz tudo? Ela pega um vibrador e não consegue ter orgasmo e aí ela se frustra.
Porque desde Freud lá, ele ensinou que, gente, isso daí, então você mulher tem um problema. Quando as mulheres chegam dizendo, eu tenho um problema, e ela não tem problema, né? Ela só precisa conhecer melhor, profundamente, outras questões que ninguém fala, né, Everton? A gente aqui como especialista fala, mas na internet eu não vejo as pessoas falarem isso. Porque dá trabalho, exige conhecimento, né? E não gera audiência, não gera visualizações, não gera compartilhamento, curtidas, porque é um assunto mais sério, né? Então, esse tipo de conteúdo não é vendável, né? Vamos dizer assim. Então, e não traz resultado imediato, né? Porque eu vejo resolve muita coisa, né? Mas as pessoas, elas chegam querendo hoje a gente tá numa era imediatista. A gente quer resolver nossos problemas para ontem. E não se resolve, gente. Aí vem as fórmulas mágicas, né? 10 dicas de como fazer tal coisa. 5 passos para chegar. Cara, isso não existe, isso não funciona. Não, então assim, gente, você tem aqui, para quem tá nos escutando aqui, tenha consciência que todo problema não precisa ser só de relacionamento, sexualidade na sua carreira. Tudo você tem um tempo das coisas acontecerem, um processo para as coisas acontecerem, se você quer resultado a longo prazo. Aqui não é diferente. Então lá fora, a galera quer o quê? Uma pílula mágica. Então, até nos meus atendimentos. Às vezes a pessoa chega aqui, tá, como é que eu resolvo isso hoje? Peraí, não vai ser assim. Se tem algum profissional lá fora que tá falando pra você que vai resolver em 7 dias, traga o teu amor em 7 dias, aqui não é assim que funciona. Não tem como, não tem fórmula. Porque se existisse isso, a pessoa era bilionária, né? Se existisse isso, né? Exato, e você que está nos ouvindo e nos assistindo, você eu vou colocar o link na descrição, se você estiver ouvindo o nosso podcast em alguma plataforma de áudio como Spotify, vai estar o link aqui do livro da Daiane, certo? E se você está assistindo o nosso podcast, que é uma grande novidade que eu estou trazendo para a 9ª temporada, no nosso canal do YouTube, também na descrição, nós vamos colocar o link, ou no primeiro comentário fixado, você vai ter o link para você comprar o livro da Daiane. Daiane, e onde as pessoas te encontram, né? As redes sociais eu também vou colocar aqui, mas você tá no Instagram, tá no YouTube, né? Fala pra gente. Sim, todas as redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, @Daiane Boschetto, com CH e 2T, em todas as redes sociais. E se você tiver alguma dúvida, se você, quiser falar mais sobre isso, eu sou super disponível, super aberta, às vezes demora um pouco para responder as pessoas, mas me manda um direct, fala comigo, né? Porque eu vou estar aberta aí pra gente conversar, é o que eu amo fazer. Bom, olha, quem tá assistindo aqui no YouTube, enfim, tá vendo que eu tenho tesão naquilo que eu faço literalmente. A gente muda vidas, né, Everton? E quando a gente muda a realidade de uma família, porque eu falo de novo, é sobre a família é a base da nossa sociedade. Por isso que tá essa merda lá fora. Então a gente tá fazendo um trabalho, de formiguinha, eu sei, ainda a gente tem muito pra conseguir, mas faz uma diferença enorme. Então eu amo isso que eu faço, eu amo estar falando sobre isso, por isso que eu tô tão feliz de estar aqui. Obrigada, Everton, por essa oportunidade. Legal. Então, o livro da Daiane, eu vou deixar o link no comentário fixado ou na descrição desse vídeo no nosso canal do YouTube. Vou deixar também, você que está ouvindo o nosso podcast pelas plataformas de áudio, como o Spotify, eu vou colocar também o link na descrição para você encontrar. O livro, o nome é Orgasmos de Brilhar os Olhos, da autora e especialista Daiane Boschetto. E você vai ter a chance também de ter acesso a ela, às suas redes sociais. Eu vou colocar também aqui. Então, para a gente poder encerrar, qual é a última mensagem que você dá aí para as mulheres que estão aí buscando a felicidade na sua vida sexual e que vão aí comprar o seu livro? Sim, eu acho que a mensagem crucial é você olhar mais para você, sabe? É você entender que sim, você merece ter uma vida plena, você merece ter prazer, e muitas vezes você veio de uma família que isso não era um padrão. Então você tem que quebrar o padrão. E a gente quebra o padrão fazendo diferente, né? Eu não quero ser melhor nem pior, eu só quero ser diferente. Mas para você ser diferente, você tem que olhar para si. E eu sei que dói, gente. Para mim doeu, vocês não têm noção o quanto doeu. Mas depois que eu olhei, é aquela história, dói para depois nunca mais doer. Senão você fica com essa dor a vida inteira.
E a vida é tão curta, gente. Nossa, a gente nasceu para ser feliz. A gente não nasceu, gente, para ser infeliz, para não ter prazer. A gente nasceu para ter prazer. Então, olhe para você. Não negligencie o seu relacionamento, a sua sexualidade. Tenha coragem. Eu sei que às vezes a gente tem que ter coragem para olhar uma coisa que tá uma merda na vida da gente. Mas se você não olhar para aquilo não vai melhorar. Então, às vezes você tá querendo tratar o sintoma, mas na verdade você tem que ir na causa daquilo. E aquilo, relacionamento, a gente nasceu para se relacionar. E o relacionamento, ele tem o potencial, o relacionamento é sexualidade, né? O potencial de melhorar incrivelmente a sua vida ou destruir a sua vida. Então, é difícil ter um relacionamento saudável, uma sexualidade legal? Mas é difícil também ter um relacionamento de merda e uma sexualidade ruim. Qual é o difícil que você escolhe? É uma boa pergunta, hein? É mais fácil. Você quer, você tem que escolher o caminho, né? Peraí, foi uma boa, né? Peraí. Dá trabalho, dá, e outro também. Os dois, né? E aí? Qual você escolhe, né? Ser obeso dá trabalho? Dá. Ser fitness também. Tudo dá trabalho, tudo é difícil, mas você tem que saber quais os difíceis que você escolhe para sua vida. Vale a pena, né? Os difíceis que valem a pena, na verdade. Exato. E assim, a gente está num mundo de... Desculpa falar isso, mas eu vejo um mundo de muita mediocridade. Não, tudo bem, tem gente pior que eu. Cara, para de olhar para a vida alheia. Uma cultura da aceitação, né? É uma coisa assim, a cultura woke, né? A cultura da aceitação, né? Não, você tem que aceitar como... E exatamente, e o fato de você querer e ter que se aceitar, né? Porque é muito mais cômodo, dá muito mais tranquilidade, dá muito menos trabalho. A pessoa tem que me aceitar do jeito que eu sou. Eu tenho que me aceitar. Porque dá muito trabalho, né? Eu melhorar. Então, a pessoa que está comigo tem que me aceitar do jeito que eu sou. É melhor do que eu ter que entender que o meu comportamento é tóxico, entender o que eu estou falando, eu estou sendo agressiva, eu estou sendo uma pessoa ruim para a pessoa que está comigo, o meu comportamento não é legal. É muito melhor a pessoa ter que me aceitar do que eu entender que eu realmente sou a causa do problema, né? É a cultura da aceitação, né? Você aceita, só que não é bem assim, né? Aí entra a mediocridade, né? Você aceitar o mínimo, né? Exato, eu tenho um curso que se chama DB, que é o método Diamante Brilhante, por isso que eu chamo as mulheres de preciosas, né? E ali eu trabalho muito com as mulheres machucadas no relacionamento. Então, quando a mulher é machucada, uma mulher ou um homem, né, machucados no relacionamento, eles vêm cheios de medos, cheios de pedras nas mãos, né, porque o outro fez isso comigo, e aí tem dificuldade de se relacionar, dificuldade de se entregar. Mas eu sempre falo isso, gente, não é sobre o outro, o relacionamento é sempre sobre você. Então, que pessoa você quer pra você? Eu quero uma pessoa assim, 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 assim. Tá, mas você é essa pessoa? Você é alguém que vai atrair, né? E vai ser suficiente para aquela pessoa que você tá querendo, né? Porque querer uma pessoa... Eu vi até um vídeo na internet, o pessoal falando, eu quero um cara que ganhe mais de 10 mil reais por mês, um cara que faça isso, um cara... Aí o cara perguntou, e você, quanto você ganha? Eu tô desempregada. Eu tipo, cara... eu quero um homem fitness, um homem isso e tal. Tá, mas você tá acima do peso, né? Você tá totalmente... Então, você querer nem sempre é poder, né? Também tem isso. Então, pra você, mulher ou homem que está aí passando por uma dificuldade no relacionamento, ou essa dificuldade de se relacionar, torne-se a pessoa que você quer para você. Com certeza você vai atrair pessoas condizentes com quem você é. Agora, se você é uma tranqueira, esquece, vai atrair tranqueira, vai só se ferrar e vai jogar a culpa. Até no especialista, às vezes, jogam a culpa, né? Então, cuidado. É sempre sobre você e não sobre o outro. Isso aí, muito bem. Então chegamos ao fim, mais um episódio do podcast Relacionamento Fora da Caixa, o primeiro episódio da 9ª temporada do podcast. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos assistiu, nos ouviu até o final. Fique tranquilo e tranquila que eu vou colocar aqui nos comentários, vou colocar na descrição do vídeo e do podcast nas plataformas de áudio o link para você acessar o livro da Daiane e também as suas redes sociais, fique tranquilo. E uma grande novidade que eu quero trazer para a nova temporada, a 9ª temporada do podcast Relacionamento Fora da Caixa, é a nossa comunidade Relacionamento Fora da Caixa. A nossa comunidade é uma comunidade gigantesca, onde você vai encontrar a revista exclusiva sobre relacionamento, sexualidade e saúde íntima, a revista Saúde e Bem-Estar do Casal, a Rádio Desejo Secreto, que é uma rádio exclusiva sobre relacionamento.
notícias, matérias sobre o que está acontecendo, as novas descobertas, o que está se falando, né? O que os especialistas falam, dicas, orientações, né? Matérias sobre relacionamento, sexualidade, saúde íntima, livros para você ter acesso. Então, Everton, eu quero um livro sobre um determinado assunto. Então, nós temos em tal comunidade, é uma comunidade que foi lançada agora, esse ano, então vale muito a pena você conhecer. Everton, como que eu faço para acessar a nossa comunidade? É bem simples, relacionamentoforadacaixa.com. Mais fácil que isso não tem igual, tá bom? Então, Daiane, muito obrigado pela presença, obrigado a todos pela audiência e nós nos vemos no próximo episódio do podcast Relacionamento Fora da Caixa. Fiquem ligados. Até mais, pessoal.